Oi meninas, boa noite, eu sou a Dudinha Duarte, estou aqui para ensinar pessoas comuns a iniciarem na área de extensão de cílios e se tornarem lash designers de sucesso, iniciando do absoluto zero até aqui. Eu vou mudar minha posição aqui, que a internet não está muito boa. Meninas, hoje a nossa live vai ser sobre perguntas e respostas, certo? Eu botei umas perguntinhas lá no... Coloquei umas perguntinhas lá para vocês me responderem, né, as suas dúvidas mais frequentes no próprio story, né? E eu vim com a intenção de responder hoje, tá? As dúvidas mais frequentes, os seus medos e inseguranças na hora de aplicar a extensão de cílios. Vocês podem ficar à vontade para mandar aqui, caso tenha alguma dúvida, tá? Vou mandar uns convitezinhos para as meninas que sempre participam, tá? Oi, para quem tá entrando. Vou botar aqui as minhas perguntinhas, tá? Oi, gente. Érica, Charles, Natália, Keila. Gente, uma das perguntas que me perguntaram, tá? Ali no story é sobre dificuldade de aplicar fans sem fechar, tá? Gente, fans, vou dizer que no começo pode ser bem complicado, né? Na hora de fazer eles produzir e até mesmo quando você for aplicar, muitas vezes pode acontecer mesmo de ele fechar. Uma ótima opção seria uma cristalização. Por quê? Porque ele paralisa os fãs na hora de aplicar eles não vão fechar, você vai aplicar ele como um fio a fio, tá? Seria uma das opções caso você perceba que seus fãs estão fechando. Você pode fazer isso na hora do seu atendimento, paralisar eles ali e depois pegar e botar com um mínimo de adesivo, né? Tem que ter uma live sobre cristalização aqui. Com o mínimo de adesivo, né? Cristalizar ele e depois vir no adesivo novamente e aplicar nos fios, né? Eu digo mínimo por quê? Porque a gente não pode ter excesso, né? Seria uma das soluções. Mas, se ele está fechando, alguma coisa de errado está acontecendo. E um dos problemas pode ser o seu adesivo, tá? Por quê? Porque se você não estiver usando o adesivo correto para você, ou você está sendo mais rápida do que o seu adesivo, ou talvez você esteja trabalhando uma umidade baixa, ele pode fechar sim, porque o adesivo vai demorar para secar e ele vai acabar fechando na hora da aplicação, tá? Então tem diversas soluções, mas uma coisa que você tem que observar, né, além da umidade, é o excesso de adesivo, tá? Se você tá colocando excesso ou não, né? Se você estiver colocando excesso, o seu adesivo vai demorar mais ainda para secar e o seu fã automaticamente vai fechar também, tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, observar todos os detalhes para ver se você não está fazendo algo errado, tá? E observar sua umidade, né? Se você estiver usando umidade baixa, você pode usar um acelerador de adesivo nos fios, né? Antes de fazer a aplicação, para que esse adesivo reduza na metade do tempo e ele seque mais rápido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá? Peraí, gente. Deixa eu perguntar aqui. Segunda pergunta, né? O que fazer quando a cliente tem muito baby lashes? Olha, tem vários métodos para você fazer, mas uma coisa que eu sempre digo é que tem que observar a quantidade de fios que você vai aplicar em cima de um fio.
Por quê? Porque os baby lashes, eles têm a mesma estrutura, porém, você tem que reduzir a quantidade de fios, às vezes, para aplicar nele, para não dar excesso de peso. Então, o que eu faço? Eu explico para minhas clientes que ela está com muito baby lashes naquele momento, os fios pequenininhos que estão crescendo e que na próxima manutenção eles vão estar crescidos e vão voltar maior e ela vai conseguir ter mais volume na próxima aplicação, que nessa a gente vai ter que reduzir um pouco para que não aconteça o excesso de peso em cima do fio natural dela, tá? Então, quando a cliente tem muito baby lashes ou muitos esses fiozinhos, né, eu sempre explico isso para elas, né? É uma forma que eu falo com as minhas clientes. Eu falo, olha, nesse momento, né, eu vou aplicar menos fios em cima do seu fio natural, porque eles estão crescendo, eles estão na fase de renovação, eles estão pequenos se desenvolvendo para crescer. Então, desta forma, eu vou esperar um pouco e na próxima manutenção a gente vai encher mais, tá? É uma solução. O que você pode fazer para facilitar a sua aplicação neles? Porque realmente eles são difíceis de ver, ou você tem mais dificuldade na hora do isolamento, né? Para você não estar colando mais de um fio em cima de outros. Método progressivo em foco ajuda muito, tá? Isolamento em camadas também ajuda muito. Por quê? Porque o isolamento em camada, você vai visualizar melhor os fios, você vai separar melhor eles, tá? O método progressivo em foco é aquele método que você vem com a fitinha e vai isolando ele pela lateral. Isso vai facilitar a sua visualização na hora do procedimento, tá? Então, já é uma das soluções. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Isolamento dos cílios inferiores, né? Então, o isolamento dos cílios inferiores, gente, eu já expliquei aqui também no feed e já mostrei na prática. O que eu faço? Você tem que respeitar uma distância da linha da água, para que você, quando a cliente fecha os olhos, esse pad não tenha contato com a esclera da cliente e não comece a irritar os olhos dela. Então, respeite essa distância, coloque o pad com uma distância mínima, né, uma linhazinha, e quando você for aplicar, pede para ela olhar fixo num ponto, mas não olhar tanto para cima, olhar reto, para que você possa aplicar ele. Deixe uma distância, se no caso você vê que os fios dela fiquem ainda para fora, você vem com uma outra fita te auxiliando, né, por cima desse pad em gel, para que você prenda esses fios e eles não fiquem tão, como eu posso dizer, para dentro dos olhos, sabe? Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente, eu já vou continuar. Enfim, não deu. Quarta pergunta. Medo de atingir o olho quando for colocar os cílios. Gente, isso pode ser medo de muitas pessoas, tá? O medo de aplicar os fios e não atingir os olhos da cliente. O que acontece? Muitas vezes, quando você vai fazer o isolamento dos cílios, você não tem segurança na sua mão, né? Pode acontecer também. Quando eu falo para vocês que vocês não podem deixar as mãos aéreas, não é à toa. É porque realmente você tem que deixar a sua mão firme para que você não capengue com a pinça ali naquele momento. O que acontece? Quando a cliente está de olhos fechados, você não vai ter acesso à cavidade ocular dela, né, dentro. Porém, a gente tem que
firmeza nas mãos, ou seja, apoie a sua mão no rosto da cliente. Não tem problema algum você apoiar, você só não pode forçar, mas você tem que apoiar. Se você deixar sua mão solta, aérea, o que vai acontecer? Você não vai ter firmeza com a pinça. Então, você tem que deixar a sua mão bem firme, bem certinho no rosto da cliente, para que você não tenha perigo de deixar sua pinça solta ou derrubar sua pinça nos olhos da cliente. Isso vai te dar firmeza. Oi, Nubi, Ana, tá? Então, posição das mãos, deixar suas mãos fixas no rosto da cliente, não deixar suas mãos aéreas, tá? Isso tudo vai dificultar a sua aplicação de cílios. Então, tenha firmeza, apoie os seus braços na sua maca ou no seu lugar de atendimento para que você consiga acoplar, ser firme, sabe? Porque se você não tiver firmeza nas mãos, você não vai conseguir acoplar. Não pode deixar assim as mãos, tipo, flutuando. Você realmente tem que apoiar. Nubi, eu não lembro se você tinha feito uma pergunta pra mim lá, mas eu tava respondendo umas primeiras perguntas aqui e talvez seja alguma sua, mas eu acho que você só deixou na postagem, né? Acho que não foi... eu acho que você perguntou o que fazer quando a cliente tem muitos baby lashes. Só me confirma. Núbia, isso. Só me confirma se é isso, porque como você acabou de entrar, eu respondo pra você novamente. Tá? Núbia. Só me confirma daí. Vou dar continuidade, tá? Foi, tá. Então vou explicar pra você novamente rapidinho. Oi, Luceneide. Vou voltar aqui e explicar essa pergunta novamente, tá? E se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Tá, o que fazer quando a cliente tem muitos baby lashes? Olha, eu faço o seguinte, Núbia. Eu falo pra cliente que ela tem que... Eu vou te dar a solução e o que eu faço, tá? Eu falo pra cliente que ela está com muitos fios novinhos, que estão crescendo, se desenvolvendo, tá? Quando tem esses fios novinhos, eu uso menos fios nos fãs, ou se for fio a fio elipse, com menos peso, tá? Mais finos. Por que eu faço isso? Porque eu não posso sobrecarregar esses fios menores, os baby lashes. E explico pra ela assim, olha, dessa vez os seus cílios vão ficar menos cheios, porque você está com um ciclo de renovação. A próxima vez esses fios novinhos vão estar crescidos e a gente vai conseguir encher mais, tá? Então, se você notar que dessa vez o seu cílio está menos cheio, não se preocupe. São os baby lashes que estão querendo se desenvolver, eles estão nascendo e crescendo. Quando os baby lashes eles já têm estrutura para suportar um fio, não tem problema, tá? Porque ele fica na fase anágena. A gente só não pode aplicar naqueles fios que são tipo penugem, sabe? Que são muito pequenininhos. Como eu sei se aquele pelo já pode receber uma extensão? Então, quando ele é penugem, não aplica nele. Quando ele já é um pouquinho mais crescidinho, que ele já é um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais compridinho, esse já dá. Esse já dá para aplicar. Porém, você aplica menos peso nele. Se você for fazer um fan, faz com menos fios, para que não ocorra de, dar um sobrepeso nele e ele caia com mais facilidade e não consiga se desenvolver como ele tem que se desenvolver, tá? Então, eu faço isso, eu explico para a cliente que dessa vez ela vai ficar com menos cílios, porque você não pode sobrecarregar esses fios novinhos que estão crescendo. E que da próxima vez ela vai estar com os cílios mais cheios. Outra coisa que eu faço para visualizar eles melhor é o método progressivo em foco. O que é um método progressivo em foco? É quando você vem com a fita, que eu já falei para vocês sobre a fita Nesquer, ou a fita mágica, que é a fita de Scott, quando você vem isolando ele pela lateral, para você ter melhor visualização desses fios. Então, você pode fazer o método progressivo em foco ou até um isolamento em camadas, tá? Porque o isolamento em camadas você vai visualizar melhor esses fios também.
Então, esses dois métodos dá pra ajudar você a trabalhar com os baby lashes, tá? E não sobrecarregar eles. Deixa eu ver aqui. Eu vou lá pra pergunta que eu não respondi ainda. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem... A Suelaine. Suelaine também tinha feito uma pergunta pra mim. Tudo bem? E eu já respondi, mas eu vou explicar pra ti também de novo, porque você entrou agora, tá? Suelaine, eu vou dar uma continuidade aqui, depois eu volto a responder, tá? Fãs cristalizado dura menos? Não. Fãs cristalizado não duram menos, gente. Fãs cristalizado só tem a somar na nossa vida. Por quê? Porque eles, na verdade, eles duram igual, né? E eles também tem uma live aqui sobre isso, tá? E eles otimizam o teu tempo. Ontem mesmo eu fiz uma cliente que ela veio super atrasada. Ela veio super atrasada por causa do trabalho, enfim. Quando eu vi que ela estava atrasada, o que eu fiz? Eu peguei os fios, que eu já sei o número que ela usa, e comecei a cristalizar. No tempinho que ela estava atrasada. Comecei a cristalizar. Quando ela chegou, eu fiz a aplicação dela, volume cheio, tá? Em 1h30. E eu só cristalizei os fios do meio. Imagina se eu tivesse cristalizado os fios do canto interno e externo, que são mais difíceis de aplicar. Me acelerou muito, tá? Então, fios cristalizados duram igual aos fãs feitos na hora, mas eles só otimizam o teu tempo, tá? E paralisa os fãs. Se caso você tem problema em, às vezes, os fãs desmanchar, você também pode usar o método de cristalização para que ele não desmanche, tá? Fiz um isolamento em camadas com a fita. Na hora de tirar, estraguei tudo e saiu quase tudo na fita. Qual fita você tá usando, Núbia? Porque se for uma micropore, realmente é complicado. A micropore, ela te engana, porque primeiro, quando você aplica, ele não tem muita, como eu posso dizer, ele não gruda muito bem, né? Principalmente na parte inferior dos olhos, e quanto na camada, ele não gruda por nada, mas quando ele gruda, ele não sai por nada também, né? Então eu não gosto muito de utilizar micropore nos olhos justamente por causa disso, né? Por isso que eu sempre indico a fita da Nesquer, da 3M, ou a fita mágica que vocês encontram na loja da Calunga. É Scott, eu acho que é o nome da fita. Não quero falar besteira, mas eu acho que é isso aí. Ela não gruda, e na hora que você fazer o isolamento em camadas assim, que você for remover essa fita, você vai removendo ela, você vê que ela não puxa tanto, mas você tem que segurar os cílios da cliente. Você segura o que você aplicou aqui, ó, e vai retirando a fita devagar, porque você não vai ter perigo de puxar, sabe? Você tem que segurar. Se você não segurar, você realmente pode arrancar. E outra coisa, se você usa uma fita que talvez seja mais grudentinha, tira sempre o excesso do adesivo na sua mão, retira bem para que não aconteça também você puxar a extensão da cliente depois de você ter aplicado. Porém, se você usar já a fita correta, é menos risco que você pode correr. Quando eu faço a aplicação dos meus cílios, eu sempre uso essas fitas a fita mágica ou essa da Nesquer como pinçazinha, assim, que é quando a gente faz uma pencezinha nos olhos da cliente para puxar o excesso de pálpebra, e a gente sempre repassa assim por cima da sobrancelha da cliente. Com essas fitas você não tem o risco de quando você tirar ou puxar um pelinho, né? Porque às vezes se você botar uma fita de micropore, às vezes você arranca um pelo do cílio da sobrancelha da cliente, ou às vezes dos cílios que você aplicou, então tem que cuidar bastante, tá? Então, a melhor fita são essas duas, não tem erro, não gruda e você segura antes de remover, independente da fita que você usar, para não puxar também a pálpebra e os transpore. Gruda que é uma coisa, transpore é bucha também. Transpore não dá. Tá, eu vou voltar aqui uma pergunta, porque entrou umas meninas que não estavam e eu acredito que seja dúvida de uma delas. Tá? Então, o medo de atingir o olho da cliente quando for fazer os cílios. Posição das mãos. Cuide com as posições das mãos. Por que eu digo isso?
se você deixar a sua mão aérea aqui, sem apoiar no rosto da cliente, você pode deixar sua pinça capengar ou cair, tá? Então, deixe sua mão firme no rosto da cliente, não force, mas deixe ela apoiada ali, porque isso vai te dar firmeza na hora de isolar e aplicar os fios, tá? Os olhos da cliente vai estar fechados, então lá dentro você não vai atingir, tá? Ela vai ficar o tempo todo com os olhos fechados, mas a posição da mão você tem que cuidar muito. Tem alguns videozinhos aqui no feed mostrando sobre posição da mão. Então, na hora de aplicar, apoia mesmo. Você não tem medo, não pode ter medo de tocar o rosto da cliente. Se você não tocar, você não vai ter essa segurança e você pode atingir, ou você pode deixar sua pinça cair, ou você não vai conseguir isolar direito os fios. Além de você não conseguir isolar, você não vai ter essa segurança para acoplagem, você não vai acoplar certo. Então, mãos firmes ali na hora de aplicar, apoie seus cotovelos na maca ou onde você estiver atendendo, para que isso tudo te dê segurança, tá certo? Eu vou ver se eu deixei alguma pergunta aqui para trás, mas eu acho que eu respondi tudo. Louca. Dificuldade de aplicar o sonho sem fechar. Já falei. O que fazer quando a cliente tem muitos baby lash? Gente, eu respondi todas as perguntas. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem, a hora é agora. Pode mandar que a gente responde aí. Vou esperar um pouquinho pra ver, hein? Tô na dúvida do uso do primer. Então, Núbia, o que acontece? O primer não é para todos os olhos, nem para todos os cílios, nem nada disso, tá? Você tem que ver a estrutura do fio natural da sua cliente. Primeira coisa, pergunta para ela se ela tem a pele muito oleosa. Pele oleosa mesmo, tá? Não é só um pouquinho. Pele oleosa, cabelo oleoso. O que acontece? Quando a gente observa o cabelo da cliente, quando a gente vê que aquele cabelo mais brilhoso, mais espesso, mais pesado, fios grossos, provavelmente ela tem o cabelo oleoso e os cílios também. Então a gente usa o primer quando a gente precisa remover excesso de oleosidade. Por quê? Não só por excesso de oleosidade, mas porque a cutícula do fio é mais fechada. Como eu vou te explicar isso? Temos o fio que tem a cutícula mais fechada e o fio com a cutícula mais aberta. Como que a gente vai identificar? A cutícula mais aberta é quando aquela cliente tem um fio muito fraquinho, fininho, o cabelo dela é aquele cabelo mais fininho, também fraquinho, que não é muito oleoso. Isso é um fio com cutícula aberta. E o fio de cutícula fechada, ele é grosso, forte, espesso, o cabelo também. Então, geralmente, isso é quando a pessoa precisa de um produto para que abra essa cutícula para receber melhor o adesivo. Quando a gente pega um fio mais forte, né? Forte, espesso, pergunta para sua cliente se ela tem a pele oleosa, como é que para você saber se você vai aplicar o primer ou não. Se você tiver na dúvida, faz primeiro sem primer e quando ela voltar, você observa a retenção dela. Se a retenção dela não for muito boa, aplica o primer da próxima vez, tá? Porque quando a pessoa tem um fio muito espesso e forte, geralmente a cutícula do fio dela é fechada. Aí a gente tem que botar um produto para que abra. Daí a gente aplica o primer para que essa cutícula abra e você coloque o fio e ele receba melhor. Agora, se você pegar um fio fraquinho que seja fino e aplicar o primer, você vai abrir muito mais essa cutícula e na hora de aplicar o fio, você pode até danificar o fio natural dela, como você pode fazer a retenção não ser boa porque você abriu demais e aquela cola acaba craquelando ali e caindo. Pode acontecer isso. Posso usar selante em todas as aplicações? Zeneide, o selante você não precisa automaticamente fazer e mandar ela para casa. Você pode ter isso como um home care para vender para cliente. Como por exemplo, minha cliente
ela faz muita academia, ela soa muito, ou ela vai muito quando ela for pra praia ou algo assim, para que hidrate esses fios. Vamos supor, a minha cliente vai muito pra academia, então ela sua. Quando ela sua muito, o que acontece? O suor é salgado. E automaticamente o salgado resseca a cola, craquela para que caia. Por isso que a gente fala que quando a cliente vai pra praia ou quando a cliente vai pra piscina, para que ela lava os cílios depois com água mineral, para que tire aquele excesso de sal dos cílios e ele não fique ressecado. Vocês podem observar pelo nosso cabelo como é que fica depois da praia, né? Já começa por aí. Então é legal, tipo, a cliente vai pra academia passar um selante antes para que esse suor não acabe craquelando esse adesivo. O que vai acontecer é que o selante vai ficar hidratando aqueles fios e quando ela lavar vai sair. Eu acho mais válido para a pessoa ter como home care, né? Mas não para tipo aplicar depois da extensão. Isso eu não faço, tá? Gente, mais alguma dúvida? Vocês estão me dizendo aí. Que as perguntas aqui eu já respondi todas que eu tinha anotado. Achei que vocês não iam entrar hoje, hein? Fiquei pensando, meu Deus, cadê essas gurias? Ceneide sumiu da live. Fez falta. E aí? Mais alguma dúvida, gente? Uma perguntinha. Senão a gente vai encerrar. E terça-feira a gente vai estar de volta. Não, hoje é quinta, né, gente? Meu Deus, tô perdida já. Terça-feira a gente vai estar de volta. Tá? Então tá, gente. Não tem mais nenhuma dúvida? Meu Deus, tá ficando na minha mão. Então tá, gente. Terça-feira a gente vai ter mais, tá? Se vocês tiverem algum tema específico, alguma dúvida específica, manda lá pra gente estar aqui respondendo. Eu quero trazer algo que seja importante para vocês, que responda e que ajude vocês no dia a dia de vocês, né? Melhorar nos atendimentos ou trazer algo que vocês não saibam, que isso, né, ajude vocês. Então, qualquer coisa, manda lá. Vou estar disponível para atender vocês, para responder. Então, terça-feira, 7h30 da noite, a gente tá aqui novamente. Toda terça e quinta, 7h30 da noite, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda lá. Beijo. Boa noite.